Sim, acompanha, atende os idosos, nas quais, em muitas situações, pode haver a indicação de uma institucionalização, né? Quero corrigir, antes que eu me esqueça, o nome dela, eu falei Fábia Mello, é, na verdade, Fábia Melhado Berra, tá? Como está aí na tela para vocês, tá? Então, eu quero desejar a todos que estão aí conectados com a gente, sei que tem várias pessoas tentando se conectar agora, né? Uma boa aula, um bom bate-papo. Eu acho que este é um tema que nós temos que cada vez mais nos aproximarmos dele para entender melhor e para podermos realmente refletir, discutir sobre as instituições de longa permanência, não como um grande enigma na sociedade, mas como uma coisa muito boa e que nós devemos realmente nos aproximar com um olhar bastante diferenciado, tá joia? Então, Fábio, sinta-se à vontade para a sua conferência de hoje, perdão. Nós vamos ter, como de praxe, em torno de 30 a 40 minutos da duração da fala da Fábia, e na sequência nós abriremos um pouquinho para um debate, ok? Sejam bem-vindos todos que já conseguiram conectar conosco nesta teleconferência. Obrigada, Mara. Eu só queria dizer que eu estou honrada de estar aqui participando, né, pelo convite. Espero poder passar um pouquinho da experiência que a gente tem em relação a Londrina, né, em relação às instituições de longa permanência. E para iniciar a fala, eu peguei uma fala do Kofi Annan, um pensamento dele que eu acho que reflete muito o que a gente usa ou pensa em relação aos idosos, né? E, e aí eu queria ler um pouquinho para vocês. Nós envelhecemos um dia, se tivermos este privilégio. Olhemos, portanto, para as pessoas idosas como nós seremos no futuro. Reconheçamos que as pessoas idosas são únicas, com necessidades e talentos e capacidades individuais, e não um grupo homogêneo por causa da idade. O que eu penso que reflete nessa fala dele, né? É que, apesar de a gente às vezes olhar para as pessoas idosas só vendo a questão da idade, todo mundo, todos são velhos, então todos pensam iguais, todos gostam das mesmas coisas, todos têm as mesmas vontades, mas não é bem assim. A gente é um ser individual e como tal, você tem que tratar as pessoas, né, com respeito e saber que elas têm gostos diferentes. Então, assim, até entrando na questão da LPI, lá não tem pessoas todas iguais, né? Lá tem pessoas diferentes, com gostos diferentes, que tem que ser respeitado. Então, só para a gente iniciar aí a nossa fala. Eu queria começar também trazendo um histórico, né, das ILPIs, como elas surgiram, né, de quando se ouve falar de ILPIs. Então, assim, a primeira ILPI que tem na história, né, registro, ela data de 520, né, no caso, um asilo, né, que foi fundado por um papa, e que tem aí no fundo uma questão religiosa, então do cristianismo, que pensava na época, eles tinham uma necessidade, então ele transformou a casa dele em um hospital para velhos, certo? Então assim, dentro da história que surge a primeira ILPI, né? Ou um asilo, como se diria antigamente. No Brasil, a gente vê registros, né, da época do Brasil colônia. Então, assim, a primeira instituição era uma casa que se chamava Casa dos Inválidos, que data de 1740. E na época, o que eles pensavam? Eles pensaram em dar um local adequado para os soldados que prestavam serviço para a pátria. Então, esse era voltado para um grupo específico, né? Soldados. Um pouquinho mais para frente a gente vê que também
tem uma questão dos próprios hospitais, né? Uma história aí atrelada também aos asilos. Por quê? Porque tanto os hospitais quanto os asilos naquela época, né? Eles tinham uma questão assim, de internamento de pessoas que eram excluídas da sociedade, né? Então, pessoas que poderiam causar dano para a sociedade eram excluídas, né? Quem eram essas pessoas? Pessoas pobres, doentes, loucos, prostitutas. Então, assim, elas teriam que ficar à margem da sociedade. Então, o hospital, naquela época, não tinha uma questão terapêutica. E só após essa data é que começa a ter uma questão mais de tratamento. Então, as ILPIs no Brasil, ela tem essa semelhança também com os primeiros hospitais. Tá? O primeiro asilo, né, que para velhice mesmo, que a gente viu também nos históricos, foi criado em 1890 no Rio de Janeiro. Então é a primeira vez que tem um surgimento, uma visibilidade da velhice, né? E todo esse histórico que a gente está falando aqui faz também que se crie um olhar para os asilos, né? Então eles eram vistos como um local para quando se tinha na cidade um asilo, era um local para colocar o velho, a pessoa velha ficava lá excluída da sociedade. Quando não tinha essa instituição específica, então assim, as pessoas velhas, elas ficavam junto com doentes mentais, com crianças, com pessoas que estavam na rua, que não tinham onde morar. Então eles eram todos colocados no mesmo local, certo? E a primeira instituição no final do século XIX, que começa a ter a questão gerontológica, que data de 1964, é na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que conforme foi aumentando a demanda, né, por idosos abrigados nesse local, então houve a necessidade de ficar uma coisa específica só para idosos e diferenciando. O modelo ainda, né, asilar brasileiro ainda tem muita semelhança com as instituições chamadas totais, né, que é os primeiros asilos. Então, assim, a pessoa entrava dentro desse asilo e ela ficava como se fosse enclausurada. Então, assim, não saía para a sociedade mais, não frequentava a comunidade e toda a assistência que ela precisava, médico, cuidados de enfermagem, tudo que ela necessitava era dentro dessa instituição. Então, eram colocadas como sendo instituições totais, né? E a partir... só tem uma definição também que eu gostaria de colocar ali, de instituição total. Então, é um lugar, uma residência, né? E o local de trabalho também, onde um grande número de indivíduos com situações semelhantes são separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo e levam uma vida fechada e normalmente administrada. Então, assim, a pessoa ela perde um pouco da vontade própria, né? Porque ela fica à mercê das pessoas que estão cuidando dela e também fica com a sua vida privada dentro daquele espaço, certo? Depois, acho que falta uma. Não, pulou já, tá certo. É, quando a legislação começa a vigorar, né, começa a ter as leis sobre as ELPIs, você vê um corte de paradigmas, né?
esse paradigma das instituições fechadas para uma instituição mais aberta, ela começa as discussões por volta da década de 70. A partir do quê? Né? Foi a partir de, em decorrência das mudanças, né, das representações sociais sobre velhice, influenciado bastante pela visão europeia, né, pela também expansão de benefícios previdenciários na época e também por buscar uma orientação para um envelhecimento positivo. Então, as principais legislações que a gente tem hoje sobre LPIs seria a Política Nacional do Idoso, que é de 1994, a Lei 10.741, Estatuto do Idoso, a RDC de 2005, que trata da resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que é específico sobre LPIs, e também a tipificação dos serviços socioassistenciais. Gente, nós estamos com um problema na conectividade aqui do nosso satélite, então a Fábia vai continuar um pouco a aula sem os slides, tá? Assim que a conectividade nos permitir, nós retornamos a visualização dos slides para vocês. Tá joia, Fábia? Acho que você pode seguir, e aí, assim que possível, vamos torcer que o satélite nos permita transmitir novamente os seus slides, tá bem? Tá. Em breve, acho que vamos ter a visualização, tá bem? Então, falando um pouquinho o que consta na Constituição Federal, né, de 1988. Como ela coloca a questão da sociedade de uma forma geral? Ele coloca que é da família, da sociedade e do Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida, né? E tem um inciso também, primeiro, que ele coloca: os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. A Política Nacional do Idoso, que é de 94, também reforça essa questão de quem teria que amparar os idosos, né? Ela coloca no artigo 4 que constitui diretriz da Política Nacional do Idoso a priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria sobrevivência. Tá? Então, também o Estatuto do Idoso vem reforçar a mesma questão. O que ela coloca? No artigo 3, o Estatuto do Idoso diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar aos idosos com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, saúde, alimentação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária. E coloca no artigo 5º a priorização do atendimento do idoso por sua própria família em detrimento ao atendimento asilar, exceto dos que não possuam, careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Então, todos esses documentos, o que eles reforçam? A questão da prioridade do idoso em residir com sua própria família, né? Com exceção do idoso que não tenha família ou que não tenha condições de sobrevivência. Porém, a gente sabe também que nem todas as famílias hoje têm condições para estar cuidando do seu idoso. A gente vai entrar nessas questões um pouquinho mais para frente. Tá?
A RDC da Anvisa, né, que é um documento específico que trata da saúde, da vigilância sanitária, ela é de 2005. Então, esse documento, o que ele prevê? Ele estabelece um padrão mínimo, né, de funcionamento das ILPIs. E aí ele está falando das ILPIs de uma maneira geral. Por quê? Porque a gente vai ver que pode ser ILPIs filantrópicas, como pode ser ILPIs particulares. Então, ele não diferencia, né? É um padrão de funcionamento para todas. E o que ela coloca também? Por que desse documento? Porque há uma necessidade da prevenção de redução de riscos à saúde, né? O quais estavam expostos idosos e ainda se encontram, né, que residam em instituições de longa permanência. Por quê? São locais coletivos. Então, se um idoso ele é abrigado, ele tem uma doença contagiosa, por exemplo, ele vai ter outros idosos ali convivendo, que vai ter um perigo muito maior, né, de contaminação. Outra questão também, a necessidade de definir critérios mínimos para funcionamento e avaliação, né, e monitoramento dessas instituições. Por quê? Algumas pessoas podem montar uma instituição pensando de que maneira que eu gostaria que o idoso fosse